igreja. É uma horinha só, das 20 às 21 horas. E a igreja está convidada. Terça-feira, atendimento pastoral, das 9h30 às 18h30. Então, você que precisa falar com o pastor, lembrando, ficamos aqui o dia todo, tá? Caso você não consiga, eu não consigo esse horário, porque é horário de trabalho, você pode me chamar. Você pode me chamar, que a gente marca um horário que seja bom para você. Amém? Então, toda terça-feira tem atendimento pastoral. Se você precisa de uma direção, alguma coisa, só nos procurar. Quarta-feira, culto temático às 20 horas. Quinta-feira, amanhã não terá encontro de mulheres, tá? Amanhã não terá encontro de mulheres, porque vamos estar nos preparando para o nosso culto de mulheres, que acontecerá dia 3, sábado. Então, mulher, você que adquiriu o seu convite, sábado, às 19h30. Estamos preparando tudo com muito amor e carinho para vocês. Então, sábado, nosso culto de mulheres. Lembrando, aquelas que adquiriu o convite. Amém? Não terá departamento infantil. Então, não tem como, porque são exatamente contadas. É buffet, tá bom? A gente vai fazer de forma em buffet, então é exatamente contada as pessoas. Por isso que a gente não abriu muitas vagas. Amém? Então, sábado, às 19h30, tenha calma, seu nome vai estar na listinha lá da entrada. Se quiser chegar mais cedo, para não pegar fila, chegue. Amém? Domingo, temos 2 cultos. 9h30 da manhã e às 19h30. Então, domingo não tem como você não cultuar. Tem de manhã, eu não posso ir à noite, vem de manhã. Não pode vir de manhã, tem à noite para você cultuar e adorar o Senhor. Amém? Sábado, encontro dos jovens e adolescentes na praia, tá bom? Sábado, 3h30. É isso, Cauã? 15h30? Esse microfone está meio estranho. Então, 15h30, ponto de encontro na porta da igreja. Quinta, perdoe. Eu estou falando e vocês não me corrigem? Quinta-feira, me perdoe. Aqui está sábado, é que eu que falei para... Obrigado, meu filho. É quinta-feira, gente. É que eu já falei errado para a Jay, e ela colocou aqui sábado, então eu estou lendo sábado. Eu falei errado, corrigi errado, e agora eles estão me corrigindo. Então, jovens e adolescentes, 3h30 aqui na igreja, quinta-feira, mais conhecida como amanhã. Amém? Cantina hoje, salgados e bolo de chocolate. Diz uma irmã que fez um bolo de chocolate top ali, que deu até vontade. Chegou quentinho, fresquinho. Então, você pode adquirir no final do culto, leva a sobremesa, já leva um lanchinho para sua casa, em nome de Jesus. Aniversariantes dessa semana, tem alguém que fez aniversário? Não, ninguém não, né? Tem alguém? Jauri? Ah, tá, você levantou a mão. Pensei que era tu. Mas alguém, ele não fez. Alguém fez aniversário? Não. Alguém nos visita essa noite? Olha, primeira vez que não tem visitantes. Todos de casa. Tem. Qual é o nome do irmão? Sidney. Seja bem-vindo, Sidney. Em nome de Jesus, nós estamos na casa do nosso Pai. Fique à vontade. Mais alguém nos visita essa noite? Mais alguém? A Idalina nos visita essa noite aqui. Aquela mocinha ali do cantinho. Pode olhar para ela, gente. Olha ela lá, ó. Tá com vergonha não, né? Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Avisando a igreja que o pastor viajou em missão, tá bom? Pregar fora, tá bom? Então, mas ele já volta, tá? Eu já sei que vocês já estão com saudade, né? Um dia, mas já está com saudade. Sexta-feira ele já está
de volta. Glória a Deus e aleluia. E coloca ele nas tuas orações que o Senhor levou em segurança e traga segurança em nome de Jesus. Não esqueça de colocar nas vossas orações. Amém? Vamos chamar o nosso preleitor da noite, o nosso pastor Eduardo. Glória a Deus e aleluia. Mais alguém? Mais algum recado? Mais algum recado? Nenhum, né? Mais algum recado, velha? Não tem mais nenhum recado. Glória a Deus e aleluia. Vamos orar pelo nosso pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar diante do Senhor, Pai, o teu filho, o Eduardo. O Eduardo pai, o Eduardo filho, o Eduardo servo. Abençoa teu filho, Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor conhece o desejo do coração dele, Pai. Como eu oro ao Senhor, mas se estiver direcionado, alinhado com o Senhor, conceda ao teu filho, papai, em nome de Jesus, papai. Ah, Senhor, abençoa teu filho, usa de uma forma sobrenatural como o Senhor tem usado, papai, em nome de Jesus, papai. Muito obrigado pela vida do pastor Eduardo, pela vida da família dele, papai. Queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. A pastora falou aqui para mim, quando terminar, tem um cafezinho, um pão de queijo ali, tá, pastor? Por conta da igreja. Agora seja, né? Só os amados com a paz, amém? Quem está feliz aqui, dá glória a Deus. Quem está triste, diga misericórdia. Quase fala ali, ó. Ô, Jesus. Quase se cagueta ali, que a tristeza é profunda. Uma vez eu falei uma coisa numa igreja aí, brincando, e todo mundo deu glória. Aí eu falei, misericórdia, faz isso não, irmão. Não vou nem falar qual foi. Olha! Aleluia! Abre suas Bíblias em 1 de Reis, capítulo 19. Aleluia! Era loirona, agora não é mais loirona, agora é nevou. Nevou. Tá vendo? O pastor continua doidinho. É mentira. Visitação. Olha o nome, vai. O nome é gringo. Visitação. Imagina o pai, uma visitação. Chegue. E ela já vinha. É assim, né, irmã? Era loirinha, agora nevou. Eu também tô quase no nevou já, eu também. Quer dizer, tô quase sem cabelo. Sem rir, gente. 1 de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler aqui o versículo 5. Versículo 5, 6, o 7 e o 8. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo o tocou e lhes disse: levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a dormir. O anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, dizendo: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluias. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Repete comigo bem alto. Até Horebe, o monte de Deus.
o monte de Deus. Diga assim comigo agora, só as mulheres. Diga assim, bem forte, as mulheres. O anjo lhe tocou e lhe disse: come e bebe. Agora os homens bem alto, diga assim comigo: anjo, anjo, pão, brasa e botija de água. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por essa leitura, por essa palavra? Aleluias. A palavra do Senhor é poderosa. Perseguido sim, vencido não. Amém? É o tema da mensagem nessa noite. Perseguido sim, vencido não. Vamos hoje falar sobre a jornada de Elias, que não foi uma jornada muito fácil. Muitos conhecem, todos conhecem esse texto de cor e salteado. Quem disser que não conhece é porque não tem conhecimento, não tem conhecimento da Bíblia, não tem intimidade com a palavra de Deus. Porque a maioria dos novos convertidos já até conhecem essa passagem de Elias, que é muito comentada. Isso sucedeu quando Jezabel ficou brava, ficou revoltada, furiosa, e veio para pegar Elias, para matar Elias. Quem era o nosso Elias? Um profeta de Deus. Elias era um homem a qual Deus, sabe? Algumas linhas teológicas, alguns teólogos comparam Elias à igreja do Senhor. Elias é um homem que não provou a morte, foi arrebatado aos céus. Elias era um profeta de grande conceito, um profeta respeitado por reis, só não pela pombagira da Jezabel. Jezabel era uma endemoniada. Jezabel era espírito ruim. Até o espírito ruim tinha medo dela, né? Se você fosse expulsar um demônio de Jezabel, você não conseguia, porque ela era o próprio demônio. Eu acho que era quem estava no demônio, não o demônio que estava nela. A bicha era o cão. A bicha era o Satanás. Elias, querido, escute isso. Preste bem atenção e viaja comigo aqui nesse mistério, para você não sair daqui da maneira que entrou, mas para que você venha sair daqui transformado pela palavra. Amém? Eu de mim mesmo não tenho nada para você, a minha faculdade mental é pequena, é fraca, mas o Deus cuja sua palavra é de grande relevância, vai falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? E eu lhe garanto que se você prestar atenção nessa palavra, não vai sair daqui da maneira que entrou, de jeito nenhum. Primeiro que se o demônio está lá no portão lá fora, nem entrou porque não entra aqui, ficou lá fora. E lá fora ele acha que quando você sair ele vai te pegar, mas não. Quando você sair daqui, vai sair daqui com o rosto igual de Moisés quando desceu do monte, com uma luz brilhante, cegando Satanás. As potestades, dominadores do mal, não vão conseguir olhar para o teu rosto com a glória de Deus sobre você. Aleluias. Aleluias. A gente entra aqui para sair daqui forte. Amém? Se sair fraca é porque não entendeu nada e não vai entender nunca e não adianta. Elias, querido, certa vez Elias, esse camarada, ele conversando com o rei Acabe. A rei Acabe era um homem frouxo. Tem homem frouxo aqui? Levanta a mão. Tem homem frouxo aqui? Não, né? Acabe era aquele homem que se a mulher falasse algo, ele ajoelhava e... Já imaginou? Acabe para lavar a louça. A palavra mais forte era de Jezabel. Ele era um frouxo. Aqui não tem homem frouxo, né? Os casados não são frouxos, né? Mas vamos lá. Acabe era um cara frouxo. Jezabel
Era uma mulher que dominava o seu marido. E a palavra de Deus diz que Jezabel, ela dominava tanto Acabe, que ela fez com que Acabe adorasse a Baal. Escute bem, viaja comigo aqui, vamos lá. Vamos entrar em Jerusalém. Naquela época, diz a história, escute isso, um pouquinho de história não faz mal a ninguém. Naquela época, diz que nas muralhas de Jerusalém, 7 metros acima das muralhas, 7 metros acima das muralhas de Jerusalém, havia uma estátua gigantesca. Aquela estátua ficava ali, com aquelas pernas ali, e todo mundo que entrava por Jerusalém passava por debaixo da estátua, cuja estátua era a estátua de Baal, que era o Deus de Jezabel. Então a pessoa tinha que passar por ali, pela estátua de Baal, e do lado da estátua de Baal, segundo a mitologia, tinha também a mulher de Baal, que era Azera. Escute isso. Aos pés daquela estátua colocava-se um cesto gigante, um cesto grande. Colocava um cesto aos pés daquela estátua. Jezabel deu ordem a Jerusalém, toque de recolher. Depois de 11 horas da noite, ninguém podia sair de suas casas. A ordem de Jezabel era que ninguém saísse de casa. 11 horas da noite, ninguém poderia sair, era a ordem, porque se saísse, ela matava. E ali aos pés daquela estátua era colocado pão. Quando amanhecia, Jezabel e os profetas de Baal tinha 450 profetas, e Azera tinha 400. Então havia pão ali pela manhã, e o povo gritava: salve, glórias a Baal, glórias a Baal que nos dá pão, o Deus da fertilidade, o Deus das águas, o Deus da chuva. Glórias a Baal, porque eles achavam que vinha pão do céu, porque Baal trazia pão. Mas um dia, alguns profetas levantaram-se na madrugada e viram que os profetas de Baal colocavam pão dentro do cesto. Os profetas de Baal colocavam pão dentro do cesto. E aí correu aquela notícia para todo mundo, e todo mundo começou a desacreditar de Baal, e Jezabel ficou braba, irada. E aí Jezabel manda matar os profetas. Uma vez eu dei uma mensagem, cujo nome da mensagem era: mataram os profetas. Aqueles profetas que deleitaram que era fingimento, que era mentira. Jezabel mandou matar o fio da espada. Só sobrou ali Elias. Elias ficou. Essa era Jezabel. Queridos, escute bem uma coisa. Era endemoniada até o osso. Era uma mulher cheia de demônios, e que adorava a deuses, e não adorava o rei de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E ali, querido, Elias era um homem que era cheio de Deus. Elias era um homem que, certa vez, ele conversando com Acabe, Elias desceu do Monte Carmelo e foi ter com Acabe. Mas quando Elias estava indo, escute isso, ter com Acabe, ele começa a conversar com Acabe, começa a falar com Acabe, e Acabe começa a falar para ele que Baal é Deus, que Baal é o Deus deles, é o Deus da fertilidade, que Baal é o Deus que prospera. E Elias olha para a cara do rei Acabe e diz assim: ah, é?
Baal é o Deus da fertilidade? Pois eu vou lhe dizer algo. Já que ele é o Deus da chuva, ele é o Deus que manda água, vou lhe dizer algo, rei. Assim, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, segundo a minha palavra, diz o profeta, escute isso. Segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra. Aleluias. Durante 3 anos e meio, mais ou menos, não caiu uma gota de chuva na terra de Israel. Em Israel, não haverá chuva em Israel. Escute isso. Nem em Samaria. E ali, querido, preste atenção, não houve chuva. O povo começou a passar sufoco. Lembra quando Deus disse para Elias, para ele ir para o ribeiro, para beber da água do ribeiro? Vocês lembram? Não houve chuva sobre a terra. Como disse o profeta Elias. Queridos, olha só, na fronteira tinha água, tinha chuva, mas em Israel não. Escute isso. Segundo a história, segundo o historiador, escute bem. Flávio Josefo, escute bem. Fronteira. Pastora, Israel. Fronteira. Se você pisasse assim, ó, aqui molhava. Aqui molhava da chuva. Mas aqui não, nenhum pingo não caía. Não tinha vento que fizesse jogar, não tem. Não havia chuva em Israel, segundo a palavra do profeta. Aleluias. Esse era o profeta Elias, homem de Deus. E aí mandam chamar o profeta Elias, vai para o Monte Carmelo. E aí mandam chamar o profeta. E o profeta, veio um capitão com 50 homens para chamar o profeta. Capitão cheio de estrelinha. Capitão, cara da guarda, com 50 profetas, vai lá no monte e diz para Elias: Elias, desce aqui se tu és homem. E Elias olha para ele: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Na mesma hora desceu o fogo do céu e consumiu aqueles 50 homens. Caiu o fogo do céu. Veio mais 50. Elias orou do mesmo jeito. Caiu o fogo do céu. Agora, queridos, Elias era um profeta a qual Deus se manifestava. Elias era um profeta cheio de prodígios de Deus. Agora Elias está fugindo de Jezabel. Agora Elias, com a fúria de Jezabel, Elias começa a armar o seu plano de fuga. E aí eu te pergunto, alguns pastores, algumas pessoas, alguns pregadores, desce o pau em Elias e desce a madeira, achando que, como é que pode um cara que fez isso, que fez aquilo outro? Como é que pode um cara que ressuscitou uma criança? Como é que pode o cara fez chover, para chover? Da mesma forma que ele falou que não havia chuva na terra, através da oração dele, choveu sobre a terra, amém? E aí de repente vai fugir agora de uma mulher, um cara que profeta de Deus, Deus é com ele, agora ele vai fugir de uma mulher. Queridos, teve muitas vitórias espirituais, Elias teve muitas vitórias, mas não é só porque você teve muitas vitórias, que você acha que você não pode cair numa depressão, que você acha que a tua vida não pode mudar de alto a baixo, você entende? Você acha que você não pode ser atingido, você não é um super-homem, não tem super-homem. Você recebe uma vitória hoje e continua orando, porque amanhã o negócio pode azedar. A palavra de Deus diz: ainda que o homem viva por muitos anos, regocija-se em todos eles, mas deve lembrar do dia mau, porque serão muito. Olha, alegre-se Eclesiastes, escute isso. Alegre-se o jovem na sua juventude, recreia o seu coração no dia da sua mocidade, anda pelo caminho dos teus olhos, a vista do teu coração,
Mas lembra-se que dessas coisas Deus te trará juízo. Olha, lembra que sobre todas essas coisas te trará Deus a juízo. Hoje você está feliz, amanhã você está meio triste. Hoje você está alegre. Você sabe que tem pessoas que, até eu mesmo, tem dia que você está a milhão, né? Já acorda cantando, né? Acorda cantando, chega aqui na igreja, não vejo a hora de chegar lá e dar meu testemunho. Aí de repente, no outro dia, tu não vê a pessoa na igreja. Nossa, aí o crítico, né? Aí vem a Jezebel, o crítico. Nossa, ele mandou um testemunho ontem. Cantou um monte de vitória, faz 3 cultos que não aparece. Elias teve vitórias sobrenaturais. Mas de repente, Elias, olha o papo de Elias. Olha só. Vamos ver aqui. Versículo 8, levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluias. Elias já estava cansado. Elias estava no bagaço, querido. Como diz ele, no bagaço da laranja. Elias já não aguentava mais. Mas o anjo, olha que cena. Imagina comigo aqui essa cena, querido. Tenta imaginar na tua mente essa cena. Você dormindo, o anjo lhe toca. Se acorda assim. Ai, meu pai. Ei, anjo. O anjo tocou? O anjo tocou, ele sabia que era o anjo. Já imaginou? Oh, bom dia, seu anjo. A Bíblia só fala que o anjo tocou. Não é assim. Me tocou, levantei e comi. Peraí, vamos lá, aumentando a história. O anjo tocou, imagina Elias aqui, vai. Eu mesmo, se eu fosse Elias, anjo! Ia abraçar ele, meu Deus! Ia abraçar ele pela cintura, né? Chega grandão. O anjo é mais ou menos o tamanho de Golias, uns 1,92 m. Vamos colocar assim, vai. Anjo! Se tu quer um anjo, nem querubim assim, viu? Querubim é maior ainda. Vamos lá, abraçou o anjo. E o anjo salta, rapaz. Você imaginou? Lá, vai comer, rapaz, vai comer. Elias, olha, eita, a barriga roncando, hein, irmão? A lombriga já engolindo as tripas, já quase falando do outro lado nas costas. Aí Elias, olha que coisa de Deus. Quando Elias olha para o lado, está ali, pão sobre as brasas e uma botija de água. E ele cansado, que tinha andado um dia inteiro. A Bíblia fala que ele andou um dia inteiro. E aí quando ele olha pão, ele está bagaceando. Só imagina uma fome danada, hein? Deu aquele pão, puxou aquela água. É mó legal quando a gente come pão e bebe água. Já fiz isso? É da hora. Tu toma uma vasilha inteira de água, dá uma sede de camelo. E aí ele comeu aquele pão. E aí tornou-se a dormir. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Elias tornou a dormir de novo. Primeiro ele senta lá, debaixo do zimbro. Primeiro ele anda um dia inteiro, pastora. Ele senta debaixo do zimbro. Sim. Vamos colocar nossas palavras, tudo desbagaçado, Senhor. Eu já não aguento mais. Melhor que eu morra logo e me leva de vez, Senhor. Eu já não aguento mais isso aí, não. Tipo assim, se eu me der uma vitória ali agora, destruir, olha só. Destruir. Sabe por que Jezebel queria matar Elias? Porque Elias, depois que ele fez, ele falou para o rei que haveria chuva de novo na terra. E aí Elias chega para o rei e falou: rei, vem aqui. E o rei: Baal é Deus. E Elias: não, o Senhor Deus poderoso é o nosso Deus. Não, Baal é Deus. Então vamos fazer o seguinte: chama todo Israel, chama os profetas de Baal, chama os profetas de Aserate, e vamos fazer o seguinte: vamos preparar um altar aqui agora. O Deus que responder, esse é o Deus de Israel.
Ele vai e prepara, todos conhecem essa palavra, todos conhecem essa passagem. Olha só, Elias ora, os profetas olham, se esbagaça, se rasga, chora, grita. Elias ri que nem uma criança, porque ele tinha sarro dos profetas de Baal. Elias ora a Deus, Deus responde com fogo. Aí Elias fala para o povo de Israel: quem é Deus agora? É o Deus aí, Deus é Baal, é o Deus de Israel. E os israelitas: louvado seja o Deus de Israel. Aí Elias foi e cortou o fio da espada os profetas de Baal. A raiva era grande de Jezabel. E Elias: pô, depois de tudo isso que eu fiz, Senhor, agora essa pombagira ambulante, essas 7 espadas, essa pé vermelho está atrás de mim agora aí. E agora o que eu faço? Melhor me é morrer, melhor me é tirar minha vida. E aí Elias dorme, o anjo o toca e manda ele comer. Elias come e o anjo fala para ele: agora come, porque muito grande te será o caminho. Escute isso, crente da terra. Elias anda 40 dias e 40 noites até chegar ao monte Horebe, que é o monte de Deus. Aleluias. 40 dias da caminhada, 40 dias e 40 noites, dá quilômetros de distância. Elias foi com a força daquele pão. Elias foi. Elias estava magoado. Elias estava triste. Quantas vezes? Às vezes a gente toma naquela luta, né? Passa algumas dificuldades, a perseguição. Perseguido sim, vencido não. Sempre será perseguido, mas vencido não, nunca, nunca, nunca. Então Elias, ele vai para o monte, olha só, aleluias. Ele vai lá para encontrar com alguém. Horebe é um monte de Deus. Alguns pastores falam: Elias, ele correu, ele teve que fugir, ele se escondeu. Ele foi, se escondeu. Irmão, Elias era homem que nem nós. Amém? Elias também tinha suas emoções, as suas tristezas, os seus momentos de tristeza. Elias estava abatido. Elias estava triste. Elias chega a bater um desânimo nele. Pô, pastor, mas ele matou, arrebentou com os profetas lá. Ele choveu, aí fez para-chuva, fez chover. Pastor, mas como pode? Depois de uma grande vitória, mas grande mesmo, se encontra Elias ali reclamando, chorando debaixo do zimbro e dizendo: Senhor, olha, é melhor tirar logo a minha vida, acaba logo comigo, vamos esbagaçar logo com isso. Versículo 4, acompanha comigo. Ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu o seu ânimo à morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha, pastora, um cara que fez grandes milagres, grandes prodígios, de repente está falando para Deus: tira a minha vida, não sou melhor do que os meus pais. Depois de uma grande vitória, e aí de repente está Elias naquela situação. Olha, Elias, ele era um homem de Deus. Ele era tão de Deus que ele vai para Horebe. A palavra diz aqui, a palavra é clara: Horebe é o monte de Deus, Horebe é a morada de Deus. O que Elias pensou? Pastora, ele não fugiu somente com medo, ele fugiu, não, olha, presta atenção, ele foi se encontrar com o general. Olha só, preste atenção, a palavra de Deus diz, aleluias, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, diz o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Elias foi lá aonde habitava o Altíssimo. Querido, escute bem: Horebe era o monte de Deus, Horebe era a morada de Deus. Deus estava em Horebe, Deus morava em Horebe. Foi em Horebe que a sarça falou com Moisés,
Foi em Horebe, onde Moisés conversou com Deus, e Deus falava com ele. Horebe era o monte de Deus, aleluia. Elias pensou o quê? Não, eu vou para Horebe, 40 dias e 40 noites. Em Horebe ninguém me pega. Em Horebe eu quero ver Jezabel tocar em mim. Em Horebe ninguém toca em mim. Em Horebe não tem cão que chegue perto de mim. Se eu chegar em Horebe, eu estou guardado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Se eu chegar em Horebe, eu vou estar nas mãos do meu Deus. Ali ninguém me tocará, aleluias. Aleluias. O que eu aprendo com isso, igreja? Que no meio da minha tristeza, das minhas lutas, no meio de muitas coisas que acontecem na minha vida e na tua, nós temos que correr para Horebe, que é ali que habita o nosso Deus, aleluias. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais guardado você está contra principais potestades e dominadores do mal. Deus é aquele que te guarda, Deus é aquele que te guia, Deus é aquele que te protege. Ele protege a tua casa. A palavra de Deus, ela é clara e ela diz, aleluias, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua casa, Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Aplaude ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. Horebe era o monte de Deus. Horebe é a morada de Deus. E Elias diz: se eu chegar em Horebe, eu tenho que chegar em Horebe. Eu tenho que chegar em Horebe. Porque em Horebe é o meu lugar. Eu tenho que chegar em Horebe. Elias chega em Horebe. Elias, quando entra naquela caverna em Horebe, imagine Elias cansadão. Primeiro estava com medo. Primeiro estava com receio. Elias não podia parar. Viaja comigo aqui nesse mistério, querido, ó. Escute isso, escute. Elias não podia parar. Se parasse, ia custar a vida dele. Elias não podia parar. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: você não pode parar. Aleluias. Elias sabia que se ele parasse, ia custar a vida dele. E ele andou 40 dias, 40 noites. Eu não vou parar. Escute bem, a Bíblia relata que quando ele comeu e andou, o anjo falou para ele: olha, vai que grande será o teu caminho, será cumprido o teu caminho, vai. A Bíblia foi que ele partiu para Horebe. Ele foi, olha, presta atenção, olha só, algumas linhas teológicas da Alexandria diz que ele andou sem parar, só parou quando chegou em Horebe, no monte de Deus, aleluias, louvado seja Deus. Se você parar, vira uma presa fácil para Satanás. Você não pode parar. Horebe é lugar de proteção. Então Elias, ele procurou, ele buscou a proteção, aleluias, nos teus momentos de tristeza, nos teus momentos de angústia, nas tuas lutas do dia a dia, irmão. Entenda uma coisa, eu quero trazer para você hoje, no dia de hoje, olha só, você não pode parar. Corra para Horebe, porque Horebe é o teu lugar, é o monte de Deus, é onde Deus guardará você, é aqui onde Deus vai guardar a tua casa, aleluias, a tua entrada e a tua saída, é o Deus que te guarda, louvado seja Deus. Quando o Salmo 91 declara, quando ele fala: olha, você está sob a sombra do Onipotente, aleluias, Ele te livra do laço do passarinheiro, aleluias. Ele é o teu escudo e broquel, aleluias. Ele te guarda nas suas asas, sabe? Ele te protege, é um Deus que te protege, aleluias. É para lá que nós temos que correr, nós temos que se achegar a Deus. Nós temos que buscar a Deus e se achegar nele. Quanto mais, olha só, quanto mais você se achega a Deus, mais o inimigo se afasta. Quanto mais você se achega a Deus, mais as obras malignas batem em retirada.
Irmão, eu quero te dizer uma coisa: você pode até brincar de ser crente, o pastor pode até brincar de ser pastor, o obreiro pode até brincar de ser obreiro, mas Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás não brinca de ser Satanás. É a vera, o negócio é a vera. Está valendo, meu irmão, está valendo. Se apega com Deus em nome de Jesus de Nazaré. Jesus declarou: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida, e para que tu tenhas vida em abundância. Aleluia. É a vera. A batalha começou. Aleluia. Não é hora de brincar de cristão. Não é hora de vou, não vou. Se você parar, você vai sofrer muitos danos e muitas percas. A lágrima não vai parar de correr. Você não pode parar. E Deus hoje manda eu dizer para você: filho, filha, abre o olho, vem para o Horebe. Vem para o Horebe, morada de Deus, esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Ah, pastor, eu só estou esperando um movimento. Eu só estou esperando alguma coisa assim acontecer para que eu possa me apegar firme com Deus. Escute isso em nome de Jesus Cristo. Versículo 11. Aleluia. Deus aparece. Se Elias correu para o Monte Horebe, que é a morada de Deus, quem mais poderia falar com ele? Deus. Amém? E aí Elias realmente troca umas ideias com Deus, e Deus fala para ele. E ele lhes disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, olha só, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Deus manda Elias sair para fora e diz assim para ele: ó, Deus vai passar o vento. Mas era um vento tão forte, como diz a palavra, que quebrou até penha, até rocha voando, pastora. Era pedra voando, era uma bagaceira, era um vento muito louco mesmo. E Elias: ai meu Deus, chegou meu Deus, chegou meu Deus. Mas a Bíblia fala que não. Porém o Senhor, ele também não estava ali. Fenderam os montes e quebraram as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. Você está esperando um vento? Você está esperando um terremoto? Você está esperando o pastor levitar ou a cadeira voar para tu acreditar que ele é Deus? Você vai ficar sem a tua bênção e sem a tua vitória. Tu está esperando o pastor chegar aqui e ficar flutuando com o poder de Deus? Não, o poder de Deus não é isso. O poder de Deus não é isso. O poder de Deus está na palavra de Deus. Versículo 12. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e suave. Aleluia. Deus estava naquela voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, olha, e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a palavra, veio uma voz que dizia: aleluias, que fazes aqui, Elias? Aleluias. Ele estava no monte de Deus, irmão. Aleluias. Elias estava no Monte Horebe, no monte de Deus, morada de Deus. Aleluia. Ele não estava no barulho, não estava no fogo, não estava na bagaceira, não. É uma voz suave, é uma palavra doce. Aleluias.
Está esperando o profeta falar línguas estranhas e sair se batendo até você? Está esperando uma loucura fictícia? Não vai acontecer. É a palavra hoje falando contigo. Corre para o Monte Horebe, aleluia, louvado seja Deus. Chega-se a Deus, chega-se a Deus. A tristeza cairá por terra, o ódio cairá por terra, porque diante do Senhor, diz a palavra, aleluias, a alegria, diante do Espírito de Deus, alegria, louvado seja Deus. E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso, acompanhamos isso e vimos, pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Escute isso. Quando Jezabel matou os profetas, o povo que estava lá ficou com medo, pastora, porque ela matou os profetas. E alguns profetas escaparam e ficaram lá com Obadias. Ele escondeu. O povo começou a adorar Baal porque ficou com medo. A maioria do povo começou a adorar Baal também porque ficou com medo. Ou adora Baal ou a gente morre. Ou a gente adora Baal ou Jezabel. E aí Elias fala: o teu povo rasgou, quebrou a tua aliança. E aí Deus começa a falar com Elias: calma, Elias, tem mais gente lá, aleluias. Tem mais 7.000 homens que não se curvaram diante de Baal, aleluias. Tem mais gente lá que não se curvaram diante de Baal, Elias. Tem mais gente lá que também busca o Horebe de Deus, aleluias. Tem mais gente lá que busca o Horebe de Deus, aleluias. Esse relógio aí está tudo doido. Que horas são? Aleluias. O relógio não está funcionando, né? 9h30, fica até amanhã. Ó, gente, a gente ouvir Deus falar, a gente ouve o dia inteiro, a noite toda. A gente amanhece ouvindo Deus falar. Agora ouvindo o homem, o máximo 40 minutos. Máximo 40 minutos. Ninguém merece, né? Ficar ouvindo o homem por 40 minutos. Né? Ouvir Deus a gente ouve a noite inteira, amanhece. Mas ouvir o homem está amarrado. 30 minutos, já não bexiga, não. Quero trazer o que Deus colocou no meu coração e acabou, amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar essa mensagem, querido, escute bem. Perseguido, beleza. Vencido, não. Porque nós temos o Rei dos Reis conosco. Jesus in my best friend, aleluias. Jesus in my best friend, aleluias. Jesus é o nosso melhor amigo, aleluias. Jesus é o nosso companheiro. Jesus é o nosso amigo. Jesus está conosco, aleluia. Louvado seja Deus. Escute isso, pelo amor de Deus. Escute. Quem quer chegar em Horebe, levanta a mão. Aleluia. Tem gente aqui que não levantou. Quer ir para Horebe, não? Levanta a mão, irmão. Quer ir para Horebe? Quem quer ir para Horebe? Aleluia, monte de Deus, morada de Deus. Escute. Falamos aqui de 4 elementos. O primeiro, anjo. O segundo, pão, brasa e uma botija de água. Sem anjo você não vai chegar em Horebe. A Bíblia diz que cada um de nós temos um anjo que nos guarda. Você sabia disso? A angelologia, quando você estuda essa matéria, numa faculdade de teologia, não sei, ou em casa, os anjos nos guardam, nos protegem. E a Bíblia diz em Salmo 34 que o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daquele que os ama e os guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Sem anjo você não vai chegar em Horebe. Pastora, sem anjo o homem não chega em Horebe. A Bíblia diz que ao nosso lado há anjo e ao nosso derredor há Satanás.
O anjo é quem te guarda, irmão. O anjo é quem te protege. Sem anjo, você não chegará em Horebe. Cadê um varão aqui? Cadê um varão? Vou chamar um varão mais ligeiro. Cadê? Tu mesmo, varão, vem aqui, chega. Eu vou ser o anjo. Eu varão mesmo. Gente, deixa eu refrescar a tua mente. Se tu saiu daqui, se tu chegou aqui meio perdidinho, hoje você vai correr para Horebe em nome de Jesus. Anjo. Ede. Não, eu ia falar o nome aqui, mas deixa eu. Foi o Elias, tá? Se falar cabe, pronto, é das coisas. Vamos lá. Eu sou o anjo. Anda para lá. Volta. Estou te guardando, filho. Pode ir, pode ir. Ó. Pode dar. Ó. Fica parado, não me segue não. Ó, ele está aqui, ó. Paradinho, ó. E o anjo está aqui, ó. O anjo. O anjo. Anjo Miguel não, né? Quer igual Gabriel? Se liga, o anjo pede, hein? Que vai arrebentar. Mas tá aqui, ó. O anjo protege. Amém? Vocês entenderam? Isso é bíblico, querido, creia nisso. Há anjos que te guardam. A palavra é clara. E ela disse, o anjo tocou Elias e disse a ele, coma e beba. A palavra de Deus diz que o anjo tocou Pedro, dizendo, Pedro, cinja tua capa. Aleluias. Há anjos que nos guardam. Louvado seja Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluias. Se eu não creio na classe angelical, eu estou no lugar errado. Primeiro, você tem que ter anjo. Segundo, tem que ter pão, pastora. Pão é a palavra do Senhor dos Exércitos. Aleluias. Sem o anjo, sem o pão, você não chega em Horebe. Aleluia. Sem brasa, você não chega em Horebe. Porque a brasa acesa é o fogo do Espírito, aleluias. Brasa apagada serve para quê? Fala para mim. Para escrever no chão. A brasa só é útil para nós, ela acesa. Brasa só é útil acesa. Se tem brasa apagada aqui nesta noite, o Espírito de Deus vai soprar e a brasa vai acender em nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Primeiro, para chegar no monte tem que ter anjo. Segundo, para chegar no Monte Horebe ou Sinai, é o mesmo monte, Horebe ou Sinai, monte de Deus. Tem que ter pão, tem que ter brasa e tem que ter uma botija de água, aleluia. Se você não beber água, vai ficar desidratado. Sem água você não é nada, aleluias. Amém? Diga comigo, anjo, pão, brasa e botija de água. Eu chegarei no monte de Deus. Louvado seja Deus. Aplaude ao Rei dos Reis. Aleluias. O pessoal do louvor, por favor. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Elias não podia parar. Você também não pode parar. Se Elias parasse, custaria a vida dele. Se você parar, vai custar a tua vida, não vida física, mas espiritual. Tem muitos que já estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque pararam na caminhada. Ou você está dentro,
ou você está fora. Ou você anda com Deus, ou você não anda. Ou melhor, você é claro contigo. Alguns pastores preferem passar um pano, mas eu não passo pano. Ou você anda com Deus, ou anda com o diabo. Existem dois caminhos: os céus, olha só, e o inferno. Ou Deus, ou o diabo. Não tem meio termo. A palavra do Senhor diz que Jesus chega para o discípulo e diz assim: seja a tua palavra o sim, sim e o não, não. O que disso passar é procedência maligna. Sabe por que procedência maligna? Sabe o que Jesus queria dizer com isso, Jefferson? Sabe? Jesus estava dizendo que Deus não divide a glória com ninguém. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Porque se você estiver no meio, em cima do muro, você não está com Deus, e você está com o diabo. Não tem esse negócio, não está nem com Deus nem com o diabo. Ou Deus, ou o diabo. Ou você corre para o monte Horebe, aleluias. Ou você sai daqui nessa noite com anjo, pão e brasa e uma botija de água. Ou você sai daqui da maneira que você entrou, irmão. Mas Deus não vai permitir isso. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Perseguidos até sim, vencidos nunca. Vencidos nunca, nunca, nunca. Aleluia. Pastor, eu estou com um problema assim na minha casa. Pastor, eu não estou muito bem. Pastor, olha por mim. Pastor, olha. Eu quero te convidar nessa noite a correr para Horebe, morada de Deus. Aleluia. Às vezes a pessoa, ela acha que a igreja é longe, é um trajeto de ir para a igreja, é uma luta para ir para a igreja, e de repente a gente, eu vou para a igreja hoje não, o meu carro quebrou, minha bicicleta quebrou a corrente. Irmão, Elias, para chegar em Horebe, andou 40 dias e 40 noites, aleluia. Não deixa que essas coisas pequenas venham tirar você de Horebe. Se está com dificuldade hoje para ir para Horebe, entenda que o anjo do Senhor hoje vai direcionar os teus passos, porque a palavra de Deus, ela diz, a palavra de Deus, ela é clara: eu envio o meu anjo diante de ti, aleluias, para te levar ao caminho que te preparei, para que não tropece nenhuma pedra, aleluias. Aos meus anjos darei ordem para que te guiem em todo o caminho que você andar. Aleluias. A palavra de Deus, ela é clara em Salmo 91. Se fizeres do Altíssimo a tua morada e a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Aleluias. Aleluia. Elias não foi para o Egito. Elias não foi para a Bahia. Elias não foi para o Guarujá. Elias não foi para São Paulo. Elias foi para o Horebe, morada de Deus. Louvado seja Deus. Deus está dizendo hoje no teu ouvido, para que você entenda. Escute isso em nome de Jesus de Nazaré. Escute. Deus, nesta noite, quer que você se depare a Horebe, porque em Horebe Deus fala contigo, e Deus está falando contigo nessa noite. Ele tem uma solução para o teu problema, seja qual for a tua dificuldade. Ele tem uma solução. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Ele é a solução. Aleluia. Aleluias. Se Deus trouxe essa palavra aqui nessa noite, é porque Ele quer fazer algo em algumas vidas aqui. Enquanto o louvor vai cantar, não é por força nem por violência. Se você está meio longe de Horebe,
Se você está um pouquinho longe de Horebe, nesta noite o Senhor quer falar contigo ao teu coração e dizer: filho, filha, corra para Horebe, aleluia. Não dá soco em ponta de faca. Chega de sofrer, chega de tristeza. Corra hoje para Horebe em nome de Jesus.